Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou Francisco Domingos e nós estamos no podcast Educação em Destaque. Educação em Destaque é um programa de Destaque 61, assessoria e consultoria, e conta com o apoio de diferentes parceiros. Nós temos o apoio do ATENS, Sindicato Nacional dos Técnicos de Nível Superior das IFES. Também temos o apoio do SIMPRO-DF, o Sindicato dos Professores aqui da Rede Pública do Distrito Federal. Também temos o apoio do SIMPROEP, Sindicato dos Professores da Rede Particular do Distrito Federal. Temos o apoio ainda da CNTE, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. Temos o apoio da CONTE, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimento de Ensino. Temos ainda o apoio da Clínica Saberes Neuropsico. E ainda o apoio do PROIFES Federação, Federação de Sindicatos de Professores e Professoras de Instituições Federais de Ensino Superior e de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico. E eu também quero pedir o seu apoio, e é muito fácil, acompanhe o nosso programa e você vai perceber que vai aparecer um QR Code. Aí é só você apontar a câmera do seu celular para esse QR Code, você vai contribuir com o nosso programa com aquilo que você quiser e puder. Mas também você pode compartilhar o link desse conteúdo, fazendo com que ele possa chegar muito mais longe. Pode se inscrever no canal, peço que você faça isso, curta esse programa, curta os programas anteriores, a gente já tem uma série de programas aí, com entrevistas de alta qualidade como essa que nós teremos hoje. Então é isso, fica aqui com a gente até o final, porque vai começar uma conversa agora com a presidente da Andifes. Ela vai explicar para a gente o que é a Andifes, e atual reitora da Universidade de Brasília, a professora Márcia Abraão. Ela tem um currículo extenso, eu não vou ler todo o currículo dela, e é claro que não tinha como decorar também. Então, para que vocês já fiquem sabendo, a professora Márcia Abraão é graduada, depois fez mestrado e doutorado em Geologia pela Universidade de Brasília. É professora titular da Universidade, da UNB. Tem experiência na área de granitos e mineralização associadas em depósitos do Brasil, Cuba, Peru e Colômbia. Foi vice-diretora e diretora do Instituto de Geociências da UNB. Exerceu a função de decana, pró-reitora de ensino e graduação da UNB de abril de 2008 a dezembro de 2011, quando coordenou o Programa de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais, o REUNE, que você conhece tão bem, e também a ampliação do campus de Planaltina e a criação do campi Gama e Ceilândia. Para quem não é do Distrito Federal, são duas regiões administrativas muito importantes aqui do DF, e a professora Márcia Abraão coordenou então a expansão desses campos. Ela foi a primeira reitora mulher eleita para a direção da UNB. Ela foi eleita a primeira vez em 2016, depois reeleita em 2020, cujo mandato está encerrando. Ela vai fazer, inclusive, uma avaliação dessa experiência aqui. Então, professora Márcia Abraão, muito obrigado pela sua presença no nosso programa. Muito obrigada, Francisco. Eu que agradeço e cumprimento todos que acompanham o podcast. Professora Márcia, nós começamos o nosso programa aqui sempre lembrando, sabe aquele quadro que as pessoas tinham em casa quando tinha um filho na escola, fazer a lembrança escolar? Aquele quadro que tinha atrás a bandeira do Brasil e ao lado tinha um globo terrestre, aí ele fazia aquela fotografia. Então a gente rememora isso aí. Eu gostaria de começar então perguntando sobre a sua primeira experiência na escola. Quem foi a sua primeira professora? Onde isso se deu? Como foi a sua descoberta do universo ali da escola? Olha, você está fazendo eu voltar, de fato, naquela foto que a gente tirava na escola. A minha primeira escola foi aqui em Brasília, no Jardim de Infância da 312 Norte. E eu tenho uma foto daquela e atrás ficava o Congresso Nacional. E depois meus pais foram morar no Rio de Janeiro, eu estudei em escola pública também, lá na Vila Militar, que meu pai era militar.
e joguei vôlei pela escola, ali eu comecei a jogar vôlei, então tenho grandes lembranças daquela época. E não me lembro quem foi a minha primeira professora, infelizmente. Eu lembro que a minha escola, o Jardim de Infância da 312 Norte, pegou fogo quando eu era estudante e eu chorava muito porque não tinha mais a escola, mas depois ela foi reformada. Então eu fico muito feliz de ter estudado quase o tempo inteiro em escola pública. Tá, e aí depois, a senhora mesma falou, foi para o Rio de Janeiro, né? Começou aqui em Brasília, mas foi para o Rio. Por que para o Rio, assim? Meu pai, como eu disse, era militar, e ele se mudou, morou, mas ele não morou em vários lugares. Morou em Brasília e morou no Rio, e também, antes da gente nascer, em outros lugares. E aí ele foi servir lá no Rio de Janeiro, minha mãe tinha família no Rio, por isso também que eu nasci no Rio, mas eles já moravam aqui. E lá eu estudei quase o tempo inteiro na escola Rosa da Fonseca, na Vila Militar, uma escola excelente. E depois comecei o ensino médio na escola, Colégio Visconde de Cairu, que era também uma escola pública de ensino médio. E nessas duas escolas eu tive a oportunidade de jogar vôlei, participar de feiras de ciência, jogar queimada, tudo aquilo que a gente fazia naquela época. Foram anos muito felizes da minha infância e depois nós voltamos aqui para Brasília, onde eu morei quase o tempo inteiro. Tá aí na volta a Brasília, daí algum tempo depois a senhora entra na UNB, né, fazer a sua graduação em Geologia. Então explique por que Geologia, de onde vem esse interesse por essa área. Eu, como a maioria da população, não tinha ideia do que era Geologia, né? Eu tinha uma professora de Química que eu gostava muito no ensino médio, a professora Ana Doca, e eu queria fazer Engenharia Química. Aqui em Brasília não tinha como eu sair daqui, meus pais não tinham como financiar eu estudar fora. E ela me recomendou, então, fazer Geologia. E eu nem sabia o que era Geologia. Cheguei em casa, contei para meus pais que eu ia fazer Geologia. Minha mãe falou, mas o que é isso, né? E eu, então, passei no vestibular para Geologia e me apaixonei pelo curso desde o início. Sou feliz como geóloga, depois fui trabalhar na Petrobras. E interessante que desde o início da graduação eu fui trabalhar com a minha querida professora Maria Duzumilli, que está viva, e ela, que inclusive depois entrei na vaga dela como professora, e a área que ela trabalhava é a área que eu leciono, cristalografia principalmente, e que tem muito a ver com química. Inclusive eu dou aula, quando eu estava dando aula, para alunos de química. Então é muito interessante ver esse percurso e como um professor, uma professora, é fundamental na vida do estudante. Se não fosse essa professora, talvez eu não tivesse escolhido uma profissão, ou seja, ela identificou uma capacidade minha, uma vertente que eu jamais poderia imaginar. Na universidade, a senhora descobriu o movimento estudantil, se relacionou com ele, participou do movimento? Como é que se deu essa relação com a universidade? Eu nunca fui uma pessoa muito forte do movimento estudantil. Eu era da Geologia, o Centro Acadêmico de Geologia era muito atuante, então eu participava das reuniões do Centro Acadêmico, participava de assembleias. Na década de 80, quando o movimento estudantil era muito forte na UNB, nós tínhamos um reitor que não tinha sido escolhido pela comunidade, era na época da ditadura militar, e eu então me envolvi mais com os movimentos, mas sem ser da área da direção do movimento. No Centro Acadêmico de Geologia, sim, eu tinha uma atuação mais forte, cheguei a ser representante do estudante de Geologia no colegiado do curso, na época nós éramos um departamento apenas, mas me envolvia muito com as pautas, não faltava uma assembleia, e foi uma época que a gente aprendeu muito, né, de como a gente lidar com as divergências, com as diferenças, e isso me ajuda até hoje. E como é que um pai militar viu essa atividade da filha? Claro, não era uma militante ali ativa como como a senhora mesma falou, mas tinha uma participação. Como é que ele via isso? Na verdade, a minha mãe que tinha muita preocupação, né? Então ela ficava, cuidado, não se envolva em atividade política, por favor, depois o que pode acontecer? Então elas tinham medo, né? Meu pai, na verdade, eles não interferiam muito, não,
mas eles ficavam sempre pedindo para a gente ter cautela, porque, obviamente, sabiam que tinha dificuldade. Meu pai era muito vinculado, de fato, aos princípios do Exército, digamos assim. Na época, um militar muito correto, um exército que era muito voltado para os interesses do país e para o nacionalismo. E isso é uma coisa que era interessante, porque apesar de ter o regime militar, a ditadura militar, ele deixava a gente atuar livremente na universidade. Então, nunca restringiu a minha participação política na universidade. Eu discutia com ele, tinha discussões sobre princípios, inclusive, mas ele tinha esse lado correto. Hoje ele seria certamente um militar que seria a favor de um exército sempre muito voltado para o próprio exército e não se metendo em assuntos que não são do exército. Tá, e aí na UNB você concluiu o curso e aqui já na introdução você falou do ingresso ali na Petrobras. Como é que se deu isso? Ao terminar o curso você entra na Petrobras e depois a gente vai falar do ingresso na própria universidade, mas eu quero saber dessa experiência na Petrobras. Nós tínhamos uma turma muito atuante, muito próxima, né? A geologia tem isso, porque como a gente tem muito trabalho de campo, a gente acaba ficando muito amigo. E aí nós lá resolvíamos o que a gente ia fazer da vida, todo mundo junto. Então, fiz o concurso para a Petrobras, fiz o concurso para a CPRM, que é o Serviço Geológico do Brasil. Passei nos dois, passei primeiro na Petrobras. Talvez se eu tivesse passado primeiro na CPRM, como eu gosto de mapeamento e gostava na época, talvez tivesse ido para a CPRM. Mas a Petrobras era muito mais atrativa, pagava melhor, tinha uma carreira melhor e fomos, minha turma quase inteira, morar no Rio de Janeiro. Foi uma festa. Além de estudar muito, né, nós nos divertimos muito. De lá, eu fui então ser geofísica da Petrobras, fui lotada, fizemos o curso, passamos 3 meses na Bahia, no interior da Bahia, e depois fui lotada em Mossoró. Nesse meio tempo, eu já namorava o meu marido, nós nos casamos, e aí eu quis voltar para Brasília, então eu fiquei pouco tempo na Petrobras, 1 ano na Petrobras. Não gosto da área de petróleo como minha área de pesquisa, de estudo, sempre gostei mais dessa área de mineralogia, que é a área que eu trabalho mais. Então eu logo pedi demissão, minha mãe ficou desesperada, fiquei desempregada aqui, entrei no mestrado na UNB, engravidei do meu primeiro filho. Em seguida, uns 2 anos depois, eu passei no concurso do Banco Central e fui trabalhar no Banco Central, mas depois pedi demissão também. Desemprego, mestrado, gravidez, não é pouca coisa não. Então, aí prestar concurso para o Banco Central, quanto tempo a senhora ficou no Banco Central? Eu fiquei no Banco Central, eu acho que 2 anos. E aí eu tive a minha segunda filha. Eu tenho 2 filhos. Tá. E aí eu também, aí no caso eu estava terminando o mestrado, quando eu entrei no mestrado, aquele temor porque eu estava grávida do meu primeiro filho e medo de não passar, e depois tinha os trabalhos de campo, então foi um mestrado complicado de terminar. E depois, então, no Banco Central, eu vi que não tinha condição de eu ficar, não gostava, e aí pedi demissão e fui ficar como bolsista de doutorado na UNB. E o interesse pela docência? Porque aí imagino que você foi prestar concurso, depois para entrar na UNB como professora. Como é que foi esse interesse? Na verdade, eu sempre quis isso, né? O meu sonho, por isso que eu não fiquei no Banco Central, não fiquei na Petrobras, porque eu sempre quis ir para a UNB. Então, o meu sonho sempre foi ser professora da UNB, não era de outro lugar, nunca passou pela minha cabeça. Cheguei, quando eu voltei para Brasília, cheguei a fazer entrevista em empresa privada de mineração, mas não me interessava. Então, aí eu prestei concurso. Primeiro entrei como professora substituta, ou seja, aquele contrato temporário. E, em seguida, apareceu o concurso para a minha área. Eu estudei muito, porque eu sabia que eu não era a favorita, eu só tinha mestrado. E fui muito bem na prova e finalmente entrei na UNB em 4 de julho de 1995.
Fiz 29 anos agora de docência. E aí, essa relação, a pessoa que quis tanto ser docente da UNB, quando se encontra nessa condição, como é que foi para você, para sua família? Porque, evidente, é a realização de um sonho, né? Como é que foi isso? Eu acho que a minha mãe imaginou, bom, agora ela acalmou, né? Então, para mim, foi um período excelente, desde o início. De fato, sempre me envolvi demais na vida da universidade. Eu entrei na UNB, estava terminando o doutorado, então eu fui para a França em 96 fazer uma parte do meu doutorado, já tinha os 2 filhos, né? Então no início teve essa questão de terminar de estudar com criança pequena, laboratórios, então ao mesmo tempo foi a realização de sonho, mas foi também uma dificuldade pessoal, como muitas mulheres têm por aí, com uma diferença que eu já tinha um emprego e isso me dava uma estabilidade. Aí, então, terminei o doutorado e logo em seguida me envolvi com a parte administrativa, com a coordenação do curso de Geologia. Isso foi uma constante a vida inteira na minha carreira, né? Quando eu avançava academicamente, tenho uma boa carreira acadêmica, eu assumia um cargo administrativo. E aí reduzia a minha produção acadêmica. Então, e aí também sempre foi um conflito interno para mim, entre ser pesquisadora, professora e gestora. Tá, e aí nós vamos chegar então nessa condição, vamos destacar mais, acentuar mais a gestora, porque passado algum tempo, né, alguns anos, você vem assumir a reitoria da UNB, a primeira mulher, né, em 2016, você ganha a eleição ali para a reitoria da UNB. Fala para a nossa audiência como é que foi isso, qual a motivação para ser candidata a reitora, quais os estímulos que você recebeu, porque assim, a gente sabe que é difícil, a carreira acadêmica é complicada e tudo, mas para a mulher, como a senhora mesma já explicou aqui, é mais difícil ainda. Então, como é que essa mulher assume, se dispõe a esse sacrifício de ser reitora da UNB? Antes disso, né, em 2013 eu fui fazer, não, 2003, o tempo passa tanto que a gente nem... Em 2003 eu fui fazer um pós-doutorado no Canadá. E o meu supervisor lá, muito engraçado, infelizmente ele já faleceu, ele falou, jamais se envolva em atividade administrativa na universidade. Quando voltei para Brasília, eu fui chamada para ser vice-diretora do Instituto de Geociências, voltei lá uns 3 anos depois e contei ele, eu falei para você não se meter em atividade administrativa. E daí a UNB em 2008 teve aquela crise com a renúncia do reitor, muitas denúncias, e eu era vice-diretora, muito atuante, fui chamada para ser decana, pró-reitora de ensino de graduação. E entre as atribuições, naquele momento, estava a coordenar o programa Reúne, que era a expansão das universidades federais, e fomos bem-sucedidos. Em seguida, então isso foi na gestão pró-tempore, o reitor Roberto Aguiar, e depois entrou o professor Zé Geraldo, em 2009, e me manteve na gestão porque eu estava coordenando o programa Reúne e precisava dar continuidade. E foi quando nós implantamos o campus do Gama, Ceilândia, e ampliamos Planaltina. Acabou esse período, eu falei, olha, eu não quero mais saber de nada, vou voltar para o Instituto de Geociências e agora sim vou ficar só fazendo pesquisa. Seguir aquele conselho lá... Segui aquele conselho lá do meu orientador lá do Canadá. Mas aí as pessoas, então, me abordaram muito, eu fui candidata em 2012. E perdi. Naquele momento foram 10 candidatos. Fui para o segundo turno com o outro candidato, que depois foi eleito. E eu voltei, então, para o Instituto de Geociências. Aí prometi para o meu marido que eu, de fato, ia sossegar, mas assumi a direção do Instituto de Geociências e aí fui candidata a reitora em 2016 e fui eleita em primeiro turno. Em função do trabalho que eu tinha feito muito quando fui decana. Então, por isso que quando você pergunta qual foi a motivação, foi algo natural depois do trabalho no decanato de ensino de graduação. A UNB foi uma universidade que implementou bem o programa Reúne, nós fizemos as obras que tinham que ser feitas. Depois que eu assumi a reitoria, algumas obras que tinham ficado inacabadas da gestão anterior eu ainda concluí.
Mas, em geral, nós, na gestão do professor José Geraldo, conseguimos fazer a grande parte das obras. E isso me deu, então, uma popularidade interna, uma confiança da comunidade que me concedeu o reitorado, né, em 2016. E aí, em 2020, eu fui reeleita em função do trabalho que a gente vinha fazendo. Tá, então, o Reúne, quem nos acompanha aqui certamente sabe que foi uma política pública do primeiro governo Lula, que abriu a universidade e expandiu também a universidade. Então, eu gostaria que a senhora explicasse para quem nos acompanha, aqui no caso da UNB, como é que se deu a implementação do Reúne? Porque Ceilândia, a gente sabe que é uma cidade muito importante, o Gama também, expandir Planaltina, tudo isso é importante porque leva para a população mais carente. Então, eu gostaria que a senhora explicasse um pouco sobre essa expansão por meio do Reúne. Muito bom, muito boa oportunidade. Então, foi, como você falou, o programa de expansão e reestruturação. As pessoas falam muito da expansão, mas não falam da reestruturação. Por exemplo, só um parênteses, no caso da UNB, nós fizemos o grande projeto da universidade, que é o projeto político-pedagógico institucional do Reúne, a grande reestruturação. E foi interessante, porque em 2008, quando nós assumimos na reitoria pro tempo, eu fui numa reunião com o presidente Lula, com todos os reitores, eu pedi para o reitor para deixar eu ir junto, e o presidente Lula ali contou, né, que ele encomendou para o então ministro da Educação, Haddad, um programa de expansão, e o Haddad veio com um programa de 8 anos, um projeto para 8 anos. Ele falou, não, eu quero um projeto para 4 anos. E ele então voltou com o projeto de 2008 a 2012. Então, foi um grande projeto de expansão da educação superior pública federal em todo o país. Uma grande oportunidade de democratizar o acesso. E na UNB, então, quando assumimos, tinha problema, e nós retomamos o projeto, discutimos o projeto em toda a comunidade. O MEC nos deu 2 meses, porque a UNB não tinha feito o que tinha sido pactuado com o Ministério, e as universidades, então, recebiam recursos, elas faziam o seu projeto de aumento de vagas, criação de cursos, como que iam investir, e o governo investia fortemente. Então, naquela época, o nosso problema era gastar o dinheiro com rapidez, ao contrário da nossa situação atual. E na UNB, nós optamos por ampliar muitos cursos noturnos. Criamos 36 novos cursos, criamos 36 cursos, e o Reúne, então, foi para as cidades chamadas em Brasília de cidades satélites, que são as regiões administrativas hoje em dia. Então, a Ceilândia, que é a maior cidade do Distrito Federal, recebeu um campus todo da área de saúde. Hoje ele tem graduação, mestrado, doutorado, é um espetáculo, e Gama totalmente na área das engenharias. Hoje também já tem graduação, mestrado, tem parceria para doutorado. E Planaltina tinha começado em 2005, ampliou os seus cursos, tem educação, tem gestão ambiental. E no campus principal, nós ampliamos muito, principalmente os cursos noturnos, e criamos vários cursos. Hoje em dia, a UNB tem uma situação, dobramos o número de professores, técnicos, que jamais teria se não fosse essa ousadia do presidente Lula. E o número de alunos? A gente parte de um universo de quantos alunos e com o Reúne a gente passa a ter quantos alunos? Dá para ter esse número? Olha, nós praticamente, eu não lembro exatamente os números, mas nós praticamente dobramos o número de alunos. Hoje a UNB tem 50 mil estudantes, e que não teria se não fosse o programa Reúne. Hoje em dia, aproximadamente 40 mil alunos de graduação, e 9 mil e pouco alunos de mestrado e doutorado, em todas as áreas do conhecimento. Professores, a UNB, sempre a gente perguntava quantos professores tem, a gente já sabia, 1.300, 1.400, hoje nós temos 2.800 professores, mais de 90% com doutorado. Então, é uma situação, de fato, de fazer exemplo para todos os países. Agora, óbvio que a gente sabe que tem dificuldades, uma expansão com essa velocidade, ela deixa a necessidade de dar continuidade. Isso, infelizmente, não teve depois, né, principalmente depois de 2015, 2016, principalmente.
E hoje nós estamos numa situação que a gente precisa consolidar aquilo que foi iniciado lá atrás, mas continuar também a expansão, né? A gente, num país pobre como o nosso, que precisa ainda democratizar mais o ensino superior público, precisamos de mais investimento. Tá, então vamos falar agora da chegada dessa mulher à reitoria da UNB, porque aí você vai, esse universo que você está falando, de mais de 2.000 professores, em torno de 50 mil alunos, então é uma gigantesca prefeitura. E aproximadamente 3.000 técnicos, mais de 3.000 técnicos nós temos na universidade. Também, vamos falar um pouquinho depois, claro, mas cada vez com uma formação mais completa. E então, como é que essa mulher chega a esse local? Como é que ela foi recebida? Quais os desafios de ser mulher na gestão de uma universidade tão importante quanto a UNB? Os desafios são enormes, né? Primeiro porque eu assumi no final de 2016 e logo no início de 2017 a UNB teve uma redução orçamentária de aproximadamente 50% em relação ao que tinha em 2016. Já foi um baque, né? Uma situação em que os técnicos estavam numa fase difícil dentro da universidade, não tinham capacidade de fazer o horário flexibilizado, que são aquelas 30 horas, não tinham formação adequada oferecida pela universidade, então eles não podiam fazer mestrado, só tinha uma turma de mestrado, não podiam coordenar projeto de extensão, não podiam coordenar projeto de pesquisa, lembrando, inclusive, o que acontecia na época da ditadura militar, em que os técnicos da UNB não podiam estudar. Eles eram proibidos de estudar. Então, quando a gente assumiu, então tinha essa situação, essa desmotivação dos técnicos, a universidade com muitas obras inacabadas, e eu, como eu tinha aquela experiência lá atrás do Reúne, existia uma expectativa muito grande em relação a mim, e isso me assustou claramente, né? Eu falei, como é que eu vou dar conta de todos esses desafios com um orçamento 50% menor, a universidade ainda dividida em função do que aconteceu no passado, né? E eu fui aos poucos, com muito diálogo, retomando os colegiados, a importância dos colegiados. Por exemplo, plano de obras. Os planos de obras não tinha plano de obra aprovado, levei para debate. O primeiro debate, as pessoas falaram, duvido que vai dar conta, achando que eu não ia cumprir o que eu estava ali me comprometendo. Então, aos poucos, eu fui quebrando resistência que havia. O fato de ser mulher, tive resistências, né? A gente acha, é reitora, poderosa. Não, tem sim, tem resistências. Tem homem que quer te ensinar a fazer a coordenação de uma reunião, tem homem que quer te ensinar a fazer gestão. Eu, como sou geóloga, já estava acostumada a lidar no campo, né? Então, às vezes, as pessoas também se assustam e acham que eu sou muito dura, né? Mas não, porque você também, se você não se coloca, você perde a sua condição de gestão. Então, eu fui aos poucos, aí tive que fazer ajustes no funcionamento da universidade, senão a gente não ia cumprir as nossas obrigações de pagar a água, a luz, a gente chegou nesse ponto. E fiz alguns ajustes, redução de limpeza, redução de segurança na época. E hoje a gente vê como valeu a pena e como a universidade cresceu, mesmo com essas dificuldades e mesmo ainda tendo uma situação orçamentária que merece cuidado. É bom fazer um recorte assim, temporal, da gente lembrar que a professora Márcia está falando aqui do final de 2016, do início de 2017, nós temos aí o governo Temer, com uma outra perspectiva diferente daquilo que vinha sendo implementado pelos governos Lula e Dilma, e na sequência, em 2018, a eleição do presidente Bolsonaro, que toma posse em janeiro de 2019, e aquela loucura que foi a gestão da educação no Brasil, passando de Weintraub até o trato que eles deram à pandemia, enfim, era uma situação bastante complicada e é esse período aí que a professora Márcia teve que administrar. Então, professora, mas
superando isso, então, ali as dificuldades, os limites que estavam sendo impostos, a sua gestão acaba sendo reconhecida a ponto de uma eleição sua para a presidência da Andifes, que é a entidade que representa todas as universidades públicas federais. Eu gostaria, inclusive, que a senhora explicasse para a nossa audiência como funciona a Andifes e como é que foi chegar nesse lugar de presidente dessa entidade tão importante. Eu queria aproveitar primeiro essa sua lembrança, né, dos governos, né, e da pandemia, se me permite rapidamente. Sim, claro. Primeiro, no governo Temer foi aprovada a PEC do teto de gastos, e ali foi o primeiro drama que nós vivenciamos na universidade, com redução, então continuou a redução orçamentária, e depois no governo Bolsonaro, você lembra que em abril de 2019, o então ministro da Educação disse que as universidades faziam balbúrdia. A UNB foi a primeira a ser atacada, com mais duas outras universidades, a Federal da Bahia e a Federal Fluminense, e ali ele fez um corte de 30% no nosso orçamento, e foi uma guerra o tempo inteiro. Ele chegou a ponto de centralizar a autorização de viagem internacional. Então foi uma situação dramática, nós não nos dobramos a eles, né? A Universidade de Brasília, com a sua história de rebeldia, de ousadia, não nos dobramos, muito pelo contrário, né? Fizemos um combate o tempo inteiro em todo o governo Bolsonaro, e veio a pandemia, que foi um drama, né, para todos, né, para o mundo todo, e aqui nós tínhamos então a pandemia com o governo que era anti-ciência, anti-educação, e ainda por cima fazia isso cortando o nosso orçamento, né, também combatendo a nossa liberdade de expressão, a liberdade de cátedra. Então foram anos muito difíceis e a nossa comunidade muito aguerrida enfrentou todo esse processo com muita firmeza. E aí, voltando à sua pergunta sobre a Andifes, eu fui da diretoria da Andifes em 2021, que a Andifes é a associação a Andifes é a associação dos dirigentes, que são os reitores das universidades federais, e ela tem também no seu número de associados, então ela tem todas as universidades federais hoje, que na nossa diretoria agora nós voltamos com 4 que tinham saído. Tem também 2 Cefetes, que são Centros Federais de Educação Tecnológica, que tem no Brasil, um em Minas e um no Rio, e ainda 2 institutos federais remanescentes de quando ainda não havia o CONIF. Então, os reitores fazem parte dessa associação que defende as universidades, defende os dirigentes perante o Congresso Nacional, faz o diálogo com o governo, com o judiciário e principalmente com o legislativo. Então, essa é a nossa associação. Tá, e aí você fez parte da gestão ali anterior, era isso que a senhora estava falando, e aí em 2023 sai candidata à presidência da Andifes, ganha a eleição e, portanto, pegou aí, então, esse ano, porque o seu mandato também na Andifes se encerra já em breve, né? Então, gostaria que a senhora explicasse como é que tem sido essa experiência de presidente da Andifes. Então, voltando, né, ainda bem que você pergunta, porque a gente acaba esquecendo tanta coisa. Em 2021, eu fiz parte da diretoria, e sempre é de um ano, né, a diretoria. Então, a gente assumiu em julho de 2021 até julho de 2022, e ali nós tivemos a felicidade, porque eu quis fazer essa lembrança, de incorporar na Andifes as 6 últimas universidades criadas, que a gente chama de supernovas. E foi um período tumultuado, porque estávamos no governo Bolsonaro, eles pressionaram alguns reitores, principalmente aqueles reitores que não foram eleitos pelas suas comunidades, e eles chegaram a criar uma associação de reitores à parte, e 4 saíram da Andifes. Aí agora nós fomos eleitos em 2023, e essas 4 universidades voltaram para a nossa associação. Como você falou, né, foi uma eleição, nós infelizmente tivemos 2 chapas,
fizemos um debate. A outra candidatura é também geóloga, uma colega que a gente tem uma relação já antiga, muito antes da Andifes, mas infelizmente houve o confronto, nós ganhamos, felizmente, e foi um ano que agora está se encerrando, de muito trabalho, de algumas conquistas, mas ainda fica para a próxima diretoria muito a fazer. Internamente, o ambiente está pacificado? Vai ter uma chapa única agora esse ano? Como é que está? Tudo indica que é uma chapa única. Trabalhamos muito, acho que as pessoas reconheceram. Nós, nesse ano, fizemos toda a discussão do orçamento das universidades federais. Primeiro com uma proposta orçamentária que é o orçamento menor do que 2023. Lembrando que em 2023 nós tivemos a PEC da transição, que fez com que o orçamento das universidades ampliasse, comparando com o orçamento do governo anterior. E também muitas mudanças internas, a gente pode aprofundar isso mais um pouco, por exemplo, com mudanças, inclusive de funcionamento. Agora acabamos de comprar um andar inteiro do prédio que a Andifes tem a sua sede, e fizemos uma coisa inédita que me orgulha muito, que é um projeto estratégico anual. O nosso projeto desse ano é Andifes contra a Fome com Sustentabilidade Ambiental. Nesse projeto, a gente fez um levantamento de todos os projetos de extensão, de pesquisa nas universidades sobre o combate à fome, e estamos divulgando para a sociedade. Professora, uma crítica que se faz às universidades brasileiras, de modo geral, pode ser até injusta, inclusive eu quero que a senhora aprofunde um pouco nessa questão, é que a universidade está sempre pedindo mais recursos e mais recursos, mas não tem um projeto, aparentemente não tem um projeto estratégico para o país, para o desenvolvimento do país. Essa crítica procede, ela procede parcialmente, enfim, como é que a senhora recebe essa crítica? Eu acho que a crítica não procede, mas se ela existe é porque nós não estamos comunicando direito. Então, isso é uma coisa que eu falo sempre, né? Nós temos que nos relacionar de maneira mais próxima com a sociedade, porque, por exemplo, né, do último ano do segundo governo Lula, em 2010 para cá, nós ampliamos em mais de 30% o número de estudantes de graduação, ampliamos a pós-graduação, fizemos mais pesquisa, fomos muito importantes na pandemia, né? Tanto no desenvolvimento de vacina, como nos cuidados, os hospitais universitários, temos museus, ou seja, temos uma relação muito próxima com a sociedade, e nesse período o orçamento reduziu drasticamente. Então, a gente não consegue hoje, a gente está longe do orçamento, por exemplo, de 2017, considerando a inflação. Então, se existe a crítica, é porque nós estamos falando uma linguagem que a sociedade não entende. E aí, nesse sentido, uma política importante do atual governo Lula é a ampliação das rádios e TVs universitárias no Brasil inteiro. Isso vai dar oportunidade para nós estarmos mais próximos da sociedade em todos os lugares do país. Ainda não está em funcionamento plenamente, mas, por exemplo, a UNB, que sempre sonhou ter uma rádio, a nossa rádio foi usurpada de nós no passado, nós agora teremos uma rádio UNB. E isso vai ser muito importante para a gente chegar numa população que, às vezes, não conhece a universidade. Tá. Uma outra crítica, mas aí não às universidades, evidentemente, é mais ao próprio governo, que é uma crítica que se faz, por exemplo, à gestão do ex-ministro Fernando Haddad à frente do Ministério da Educação, que foi muito investimento na educação superior e a educação básica meio que ficou em segundo plano. Agora, o que se diz é que a gestão do ministro Camilo Santana é muito mais focada na educação básica, deixando as universidades em segundo plano. A senhora observa desse modo, faz sentido esse comentário que a gente ouve em relação a essa separação entre educação superior e educação básica, a destinação de recursos para essas duas áreas? O ministro Haddad, quando ele era ministro, ele falava algo que era muito interessante,
que não existe e não pode existir essa disputa entre a educação básica e a educação superior. Nós temos que investir da creche à pós-graduação. Então, esse é meu pensamento. Nós temos que investir da creche à pós-graduação. Um país que ainda está longe de cumprir as metas do Plano Nacional de Educação, que se encerraria agora, mas tem mais um ano pela frente, né, de ampliar o acesso à educação superior, educação pública. Precisa muito, e o governo está correto em investir na educação básica, investir no ensino médio, está corretíssimo. Agora, lembrando que pela Constituição, cabe aos governos estaduais e municipais o principal investimento na educação básica. E cabe ao governo federal investir na educação superior e na educação técnica, né, juntamente com os estados. Então, eu acho que não tem que ter essa disputa. Acho que o governo está certo, sim, né, em melhorar a educação básica. A gente não vai ter um país desenvolvido em que todos tenham acesso à educação se não houver investimento. Agora, não pode deixar de investir na educação superior. Nós temos que lembrar que mais de 90% da pesquisa do nosso país é feita nas universidades públicas. Nós temos as estaduais paulistas, que têm um investimento muito acima das demais, e tem o resultado que elas têm, que é um protagonismo muito maior do que a grande maioria das federais. Então, eu acho que os dois estão certos, e o que nós temos que ter é investimento em educação. Então, precisa aumentar o investimento na educação superior e precisa, sim, aumentar o investimento na educação básica. Essa necessidade de investimento que a reitora chama a atenção aqui é importante, porque isso dialoga, inclusive, com uma fala recente do presidente Lula, cobrando dos reitores, né, numa audiência com os reitores, um plano, né, um projeto, alguma coisa relacionado à inteligência artificial. Ele fala que ele viaja aí pelo mundo, nos eventos que ele participa, e inteligência artificial é um assunto e o Brasil ainda não tem muito a dizer nessa área. Como é que a senhora recebeu aquela... Não foi exatamente uma crítica, foi um comentário do presidente provocando ali os reitores a trazer as universidades para esse debate. Como é que a senhora recebe? Primeiro, eu fiquei surpresa na hora, porque no meu discurso eu falei desse nosso projeto de combate à fome com sustentabilidade ambiental, que está dentro das prioridades do Brasil no G20. Eu esperava que ele fosse gostar, né? Eu acredito que gostou. Uhum. E eu achei excelente ele falar da inteligência artificial. Nós temos projeto, inclusive nós estamos contribuindo com uma chamada que a Presidência da República fez para ter um projeto sobre inteligência artificial junto ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. E a Andifes, inclusive depois daquela chamada, nós fizemos um seminário interno na Andifes sobre inteligência artificial. Nós temos vários projetos, uma atuação incrível das nossas universidades em inteligência artificial, tanto no ensino como na pesquisa. Nós temos, por exemplo, eu lembrei agora de um projeto que a UNB tem com o Supremo Tribunal Federal, em que o Supremo, por meio da inteligência artificial, faz um apanhado de todas as decisões que tem sobre determinados temas e, a partir desse levantamento, ele faz um resumo e subsidia o gabinete para a tomada de decisão sobre aquele tema. Então, esse é um dos inúmeros projetos que nós temos. Então, nós nos colocamos à disposição do governo federal para contribuir com esse projeto e com tantos outros. É isso que falta, às vezes, né? Essa relação mais próxima entre as políticas públicas e o que nós temos nas nossas universidades. Muitas vezes nós temos projetos isolados e que não são canalizados para o interesse do país. Por isso que a Andifes criou esse projeto estratégico, que eu espero que daqui para frente sempre tenha um tema para a gente mostrar para o governo, olha, nós estamos aqui com uma gama de projetos e que nós podemos ajudar. E nós temos vários, por exemplo, a UFMG agora está fazendo o centro de vacina que vai servir para o país inteiro. Temos vários projetos de apoio aos agricultores, pequenos e grandes. Temos projetos na linha da energia e assim por diante. Falta muitas vezes essa proximidade.
Professora, nós estamos caminhando aqui para o final da nossa conversa e eu gostaria de lembrar que a senhora então está encerrando o seu mandato à frente da UNB. Nós estamos gravando esse programa no dia 15 de julho. Hoje, inclusive, se abriu ali o espaço para as inscrições das chapas que disputarão a reitoria da UNB. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco desse processo lá na UNB e depois a gente fala sobre a Andifes. Eu termino meu mandato agora em novembro e nós conseguimos ter uma união interna na nossa equipe. Temos uma candidatura, que é da professora Olgami, que é decana de extensão da UNB, foi presidente do Fórum de Pró-Reitores de Extensão do Brasil, fez um excelente trabalho, é uma gestora de grande qualidade. A extensão da UNB hoje é outra. A extensão, para quem não sabe, é aquela nossa relação com a sociedade. E tem como candidato a vice um diretor da Faculdade de Medicina, ex-diretor do Hospital Universitário, que também tem uma experiência bem sucedida. Porque também não adianta ter experiência de gestão, porque às vezes as pessoas falam, tem experiência de gestão, mas vai ver qual é a experiência, né? E está concorrendo com outras duas chapas, duas mulheres também, e vai ser um mês de campanha. Eu espero que seja uma campanha bastante democrática, em que se discutam ideias, propostas para o futuro da universidade, lembrando que a Universidade de Brasília tem uma relação muito próxima com o Distrito Federal, então a população fica logo acompanhando, né, querendo saber o que está acontecendo na UNB. E em relação à Andifes, também o mandato é de 1 ano só. Até antes de falar sobre a sucessão lá, eu gostaria que a senhora explicasse se 1 ano como dirigente da Andifes, presidente da Andifes, 1 ano só de direção é suficiente mesmo? Não teria que, de repente, se pensar em ter um mandato um pouco maior, de repente 2 anos? Por que é só 1 ano? Isso é uma discussão que às vezes a gente tem. Por um lado é pouco, mas por outro lado é muito. Porque lembra que o reitor, a reitora que preside a Andifes também está fazendo a gestão da sua universidade. E geralmente é a primeira vez que alguém da UNB assume a presidência da Andifes. Então eu estou aqui em Brasília. Em geral, o presidente tem que ficar viajando o tempo inteiro, porque a maior parte das agendas acontece aqui. Então eu acho que 1 ano é suficiente, apesar de ficar coisa para continuar. Foi um ano muito conturbado, né? Nós tivemos que fazer muitos embates sobre a questão do orçamento, e tem um tema que vai ficar pendente, gostaria que não ficasse, mas acho que vai, que é o projeto de lei de nomeação de reitores, que nós conseguimos aprovar em caráter terminativo na Comissão de Educação e na CCJ da Câmara, mas um recurso contra esse projeto ir para o Senado impede que ele avance. Então são vários temas diferentes, e acho que 1 ano também dá oportunidade para outros reitores assumirem a diretoria e participarem da gestão da associação. E falando então sobre a sucessão da associação, a senhora falou que o ambiente está mais pacificado, pode ser que tenha só uma chapa. Como é que está isso lá? Quem deve ser o candidato? Já pode dar nomes? Como é que a gente pode pensar a sucessão da Andifes? As inscrições já foram abertas, já tem uma chapa inscrita, que é um dos nossos vice-presidentes, que é o reitor Daniel, da Federal do Rio Grande do Norte. E na Andifes a diretoria é formada um de cada região, né? Hoje, então, sou eu, o Daniel do Rio Grande do Norte, o reitor Silvio do Amazonas, a reitora Lúcia da Saúde de Porto Alegre e o reitor Valder de Uberlândia. Então, na próxima, essa candidatura, então, é o Daniel do Rio Grande do Norte, reitor Ticianelli de Roraima, a reitora Roselma, que é uma dessas universidades supernovas de Catalão, a reitora Sandra da UFMG e o reitor Luciano da Federal de Santa Maria. Então, a situação não está 100% pacificada, óbvio, né? Eu seria ingênua se falasse isso. Existe uma relação com alguns reitores de insatisfação com a nossa diretoria, óbvio, porque houve disputa na outra, né? Ninguém fica 100% unanimidade em 1 ano. Mas hoje existe uma compreensão da grande maioria dos membros da associação que é importante dar continuidade ao projeto que nós iniciamos, porque nós fizemos muitas mudanças, né? E aí interromper agora não seria bom para a associação. Então existe um clamor, digamos, interno
para que não haja disputa, para que a gente siga buscando o máximo de harmonia. E é essa a nossa expectativa. Pois é, e agora vamos falar do futuro da professora Márcia, que está deixando, né, com essa experiência aí de 8 anos, a reitoria da UNB, mais um ano à frente da presidência da Andifes. Evidente que se relaciona com os poderes, tem aí uma experiência, uma bagagem acumulada. E a minha pergunta é, procede essas informações que já circulam por aí, de que nós poderemos ter a professora Márcia Abraão disputando um cargo eletivo na eleição do Distrito Federal em 2026? Primeiro, eu fico honrada, né, de ser lembrada, de ter meu nome lembrado, justamente pela UNB ter um protagonismo muito grande no Distrito Federal, é normal. Nós já tivemos um reitor, que é o reitor Cristóvão, que foi governador, que foi senador, então é natural que as pessoas acabem especulando. Mas, por exemplo, eu me dou bem com toda a bancada do Distrito Federal, então, no momento, eu estou muito focada em terminar bem o meu mandato. Acabamos de inaugurar a unidade da criança e adolescente do Hospital Universitário, que há 20 anos estava aguardando, e nós temos ali parlamentares de todos os partidos. Então, esse é meu objetivo agora, terminar bem o meu mandato, fazer a sucessão, porque também nós tivemos um mandato bem sucedido na universidade, né? Pacificamos a universidade. Uma das críticas que eu recebo na UNB é que nós aprovamos as coisas por unanimidade. Uma crítica a isso. Essa é a crítica. A reitora não é democrática, aprova por unanimidade. Eu falei, puxa, a gente vota contra, né? Então, assim, existe sim convites, já recebi alguns convites para diferentes posições e diferentes partidos, mas no momento eu confesso que não estou pensando nisso, não tenho interesse no momento, porque eu acho que na minha vida eu vou fazendo as coisas aos poucos. Eu vou terminar meu mandato agora, eu já posso aposentar. Ao mesmo tempo, existe uma expectativa no meu instituto que eu volte para fortalecer o ensino, a pesquisa, que são as áreas que eu atuo mais, não atuo tanto na extensão. Vou tirar férias com calma e vou pensar com calma, mas não existe nada fechado, nenhum compromisso firmado. Só para a gente especular um pouquinho mais ainda em relação a isso, pelo desenho que a gente tem aí, para as coisas estão se anunciando, a gente teria uma mulher disputando pela extrema-direita o governo do Distrito Federal, que seria a senadora Damares Alves. Pela direita, a gente teria a atual vice-governadora Celina Leão, e o campo mais de centro-esquerda, digamos assim, está em aberto, e pode ser que seja uma mulher, porque a gente já tem duas ali no polo de um extremo ali. Então, pode ser que a nossa entrevistada aqui venha a ser essa representante de centro-esquerda disputando o governo. Mas, como ela falou, que está aberta a discutir possibilidades no futuro, mas tem alguns focos já colocados. O que eu gostaria de saber, então, reitora, pela sua experiência no parlamento, porque o presidente da Andifes acaba tendo que se relacionar com os senadores, com os deputados e tudo mais. O legislativo é alguma coisa que, de repente, pode lhe interessar? O executivo é o que você já vem fazendo como reitora, né? Então, citou Cristóvão Buarque, que foi reitor e depois se tornou governador. A senhora se vê, de repente, no legislativo? Ele é jornalista, ele sabe puxar, né? Primeiro, você citou aí a vice-governadora Celina, a senadora Damares. São duas pessoas com quem eu me relaciono por ser reitora da Universidade de Brasília e respeito. E acho que elas têm todo o direito de se candidatar. Eu tenho uma excelente relação com a vice-governadora Celina, por exemplo. A senadora Damares entrou agora, né? A UNB ainda não tem uma relação muito forte com ela. Eu realmente não tenho ainda um encantamento por disputar novas eleições. Para você ter uma ideia, hoje eu fiquei feliz quando fomos lá fazer a inscrição da decana Ogami, lembrando que ainda bem que não sou eu que tenho que pedir voto. Então, no momento, não me encanta sair pedindo votos. Acho que tem pessoas que fazem isso muito melhor do que eu. O Distrito Federal tem muitas opções. Eu espero que a gente escolha bem em 2026. Professora, então encerrando aqui a nossa conversa mesmo, a gente sempre pede, sexta-feira, aqui estamos caminhando para o final de semana, pedir à senhora que indique
Seja um livro que a senhora está lendo e que considera importante que mais pessoas tenham acesso, seja uma série que a senhora assistiu ou está assistindo e acha que vale a pena indicar, ou até mesmo um filme, aí para que nossa audiência possa aproveitar no final de semana. Olha, eu estava lembrando aqui agora, até porque eu tenho um sobrinho neto que é autista, eu me lembrei de um filme, uma série que eu assisti recentemente, de uma advogada que é autista, que eu me esqueci o nome, mas é uma série coreana de uma advogada autista e que é uma excelente advogada. Então eu acho que as pessoas poderiam assistir e inclusive ajudar a reduzir o preconceito contra essas pessoas. Eu vejo, por exemplo, meu sobrinho neto ainda tem 5, 6 anos, né? Então essa seria a minha recomendação. Lembrei o nome da série, A Advogada Extraordinária. Olha, A Advogada Extraordinária, uma série, portanto, que trata sobre a questão do autismo, é a recomendação da professora Márcia Abraão para você que nos acompanhou até agora. Então, muito obrigado pela sua audiência, compartilhe esse conteúdo, vamos fazer com que ele alcance o maior número possível de pessoas, porque, como você sabe, foi uma entrevista aqui muito esclarecedora com essa mulher, que é uma mulher extraordinária, exemplo da advogada que ela cita nessa série. Muito obrigado, então, você que nos acompanhou até aqui. Até a próxima semana.